casa agora. Hoje, 25 de abril de 2025. Descendo hoje aqui agora. Descendo 11 aqui agora. Hoje é 25 de abril de 2025. Vou chegar na minha moto aqui, vou levar vocês até lá em casa agora. Vou mostrar vocês a rotina. Depois que eu chego aqui, que eu termino a live, eu tenho que chegar lá em casa, colocar para gravar essa live, publicar mais vídeo. Chego lá, meus bichinhos tá lá me esperando. A minha esposa tá trabalhando ainda. Vou pegar minha moto aqui agora, que eu tive que parar ela ali pra mim chegar e ir pra casa. Agora eu tô na João Rola Filho, avenida. Mostrei pra vocês a João Rola Filho lá, o bueiro aberto lá. Um mês que eu fiz a live lá. 6 meses atrás a mulher falou que já tem 6 meses que tá o bueiro lá. E até hoje as autoridades não resolveram, né? Então, gente, essa é a minha rotina. Já trabalhei hoje, já fui no centro da cidade olhar o negócio da adoção, né? Estou fazendo a live para ver se eu consigo melhorar a vida dos usuários da estação, né? Vou pegar o capacete. Agora eu vou lá pra casa lá. Tá aqui pertinho. Nossa, vai ser.
Ai, gente, ó, 3 meses que já tá esse negócio piscando aqui, a autoridade não faz nada, ó. Ó. Estão vendo aí, ó? Vocês já viram aí, ó. Já fiz aí vídeo aí, mandei pra vocês aí, ó. A autoridade não faz nada. 3 meses, ó. Hoje, 25 de abril de 2025, sexta-feira, ó. Olha. Se tem base um negócio desse, gente. Não tem base isso não. Não adianta. Por isso que eu sempre vou fazer live pra vocês ao vivo. Não tem como. Não tem como, gente. É desse jeito, cara. As autoridades não fazem nada. Três meses que está assim. E nada. Olha o meu gatinho me esperando, eu, gente. Olha. Oi, Fê. Tá vendo? Agora eu chego. Vou olhar, tem que dar um carinho nele. Ele vai subir em cima de mim lá no computador. Pra mim gravar os vídeos seus. Tem que dar uma atenção. Ó. Oi, Fê. Tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Nós vamos papar ou não? Hã? Vamos descer? Vamos descer lá? Pra nós papar. Cadê a branquinha? Cadê a branca, Fé? Vamos? Vem, Fé. Vem, Fé. Fé, vem. Tudo escuro. Vamos, Fé. Vem, neguinho. Colocar ração pra você, Branca? A Branca come bastante ração. Até que meu gatinho quase não come ração, não. O negócio dele é carne. Ela come muita ração.
Um branquinho. Ó. Ela conversando comigo, a branquinha, gente. Ela tá pedindo ração, ó. Vai, branco. Ó. Ó. E animal. O negócio dele é carne. Né, Félix? Seu negócio é carne, né? Ó, o meu cachorrinho. Eu não vou mostrar pra vocês o cachorro, não. Senão vai me perturbar demais. Você fica na minha cola. Vou acender a luz aqui. Ai, ai. O Fê sobe em cima de mim quando eu vou postar vídeo pra vocês aí, ó. Ele sobe em cima de mim. Né, Fê? Tô deixando o computador ligar aqui agora. Só um momento. Né? Vem cá, amigo. Vou mostrar vocês aqui agora como é que eu faço, ó. Oi, nego. Fé. Ô, Fefé. Félix. Fé. A internet daqui de casa também tá bem ruim. Mas vamos ter que ver se nós troca ela. Uai, é que não, sou. Uai, por que se escureceu? Tá escuro, cara. Entendi, não. Oi, Dante. Ah, agora eu acho que eu vou tomar com certa. A live de hoje. Fator de luz. É o Toninho Motoboy Expresso, Motoboy do Povo. Hoje é 25 de abril de 2025. Eu estou aqui na Avenida João Rola Filho. Daqui a pouco eu vou entrar lá na estação, já ia entrar. Mas como eu falo com vocês que eu não aguento, vou mostrar para vocês o bueiro aqui, ó. Isso aqui, gente, eu já gravei isso aqui, só que eu fiz um vídeo, eu não fiz live ao vivo, né? Eu vou entrar lá na estação da Via do na estação aqui da Via do Minério, na estação Diamante. Só que o que acontece? Toda vez eu paro a minha moto ali em cima, desço a pé e deparo com esse bueiro aberto aqui, ó. Isso aqui
Já vai dar 5 meses que eu estou fazendo um live aqui na Estação Diamante. E sempre eu desço e eu vejo isso aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando. E essa semana vai fazer a 5ª live que eu estou fazendo da estação. Eu perguntei à moça sobre esse bueiro aberto aqui. A moça me falou que já tem 6 meses que isso aqui está largado. Tem que ser ao vivo para dar resultado. A moça me falou que já tem 6 meses que isso aqui está desse jeito, né? Toda vez que eu desço aqui, para mim entrar na estação, eu tenho que descer a pé. Aí eu passo lá na estação e faço vídeo para vocês lá dentro da estação. Eu estou fora da estação agora, vou entrar lá agora. E hoje é 25 de abril de 2025, na Avenida João Rola Filho. Eu já gravei um vídeo para vocês aqui, ó. E isso fica desse jeito, tá? Já tem 6 meses que a moça falou que tá desse jeito. Já tem 1 mês que eu fiz a gravação aqui. E nada foi resolvido. Vou mostrar vocês mais um pouquinho para mim entrar lá na estação lá. Para mim fazer a gravação lá na estação, que eu já tô atrasado já. Já é 6h32 agora. Estão vendo aí? Na Avenida João Rola Filho. Agora eu vou descer. Eu vou passar perto da polícia ali, no apoio policial ali e tal. Eu acho que eu vou ter que colocar o telefone aqui dentro. Vai ficar um pouco escuro. E não é bom ficar gravando polícia não. E aí vou pagar lá a passagem lá e vou entrar dentro da Estação Diamante para nós começar a gravação. Começar a live. Acompanha comigo aí. Talvez vai ficar um pouco escuro, tá? Vamos lá para a estação. Vou pagar a passagem lá. Vou fechar aqui, talvez vou ter que passar perto da polícia. Acompanha comigo. Ricardo. Tô andando, agora que eu vou chegar lá na estação. Abrindo a boquinha, velho. Vamos acompanhar lá. A última semana eu mostrei pra vocês que é véspera de feriado, né, gente? E aí tava vazio. Porém agarrou aqui, eles não cumpriram o horário, né? Como eu falei com vocês, a senhorinha levou mais de 50 minutos para pegar o ônibus dela. Eu acho um absurdo que o ônibus era aqui mesmo, Santa Cecília. E vamos lá ver, né? Como é que vai ser. Vamos ver. Tem uma cliente minha aqui mandando mensagem para mim, para me fazer uma entrega para ela agora. Não vai dar, né? Mandou uma mensagem aqui. Um cliente mandou também. Vou chegar aqui na roleta aqui, pagar a passagem. Hoje tá sendo diferente um pouco. Tá aqui no papai. Olha lá, tem uns gatinhos ali, ó. Tem uns gatinhos aqui, ó. Hoje você está pegando, eu chegando, né? Olha os gatinhos. Os gatinhos ficam aqui, ó. Espera aí só um pouquinho que eu vou ter que...
Aí lá eu tava falando com ela lá que eu tava fazendo a live pra vocês. Ela tava querendo que eu fizesse uma entrega pra ela. É isso que eu falo com vocês, gente. Eu abro mão de tudo pra tentar melhorar pros outros e deixo fazer minha entrega. Né? Obrigado. Eu não tava sabendo nem entrar lá há tanto tempo. Tem hora lá que eu não tava sabendo nem passar o cartão na catraca. Eu não sou acostumado a andar de ônibus, né, gente? Você quer carninha, né, filho? Raçãozinha você não quer não, né, meu preto? Ele ficou forte, né, neguinho? No início esse neguinho meu aqui levava um couro dos outros gatos aqui, cara. Eu tinha que ter ficado defendendo ele, né, neguinho? Mas graças a Deus ele ficou fortinho, né? Não é, preto? Todo dia, gente, de noite ele sai pra caçar namorada, tá? As gatinhas dele. Olha. Estamos na estação, gente. Cheguei. Aí agora eu vou, vocês viram aí, eu vou colocar pra gravar, ó. Aí eu aperto ali, ó. 37. Tá eu aqui. Vou dar um tiquinho aqui, né? Pessoal, sexta-feira passada estava mais vazio, mas eles não cumpriram o horário, né? Lá onde está saindo aquele ônibus lá 306 Santa Cecília, ele demora 50 minutos para passar lá. Aqui agarra um pouquinho, os 310 e o 309 agarra. Sempre agarrou. O 3350 é ônibus central, né? Lá pro centro. 342. Hoje é uma live diferente porque eu mostrei para vocês lá, eu faço todo dia, toda vez que eu venho aqui na estação, eu passo lá e o bueiro continua do mesmo jeito. Fiz a gravação lá tem mais de um mês e tá do mesmo jeito, ninguém fizeram nada até hoje. Entendeu? Então, por isso que eu resolvi fazer lá primeiro. Que aí fica registrado que lá também não. Mas quando eu fiz o vídeo lá, a mulher lá me falou lá que tem 6 meses que o bueiro tá lá daquele jeito. Já tem um mês que eu fiz a live não, o vídeo lá, quer dizer que já tem 7 meses que aquele bueiro tá lá do mesmo jeito. A desejar. Estação de Amantes. Hoje eu posso estar até enganado, mas me parece que a live tá dando certo. Tá melhorando aqui, tá? Eu chegava nesse horário aqui, tava lotado, apesar que tá, né? Então vamos ver. Aí vai ser a 5ª semana que eu estou fazendo aqui direto, tá? 5ª semana. Então essa semana aqui. Então vai dar mais ou menos um mês e... Tá vendo?
R$313, olaria. Então está dando mais ou menos um mês. Um mês e poucos dias. 5 semanas de live seguida aqui na estação diamante que eu tô fazendo, tá? E aí, eu quero conversar com vocês é o seguinte, eu vou dar uma pausa, né? Fator de Rio, é o Toninho Motoboy Expresso, Motoboy do Povo. Hoje é 25 de abril de... Olha lá a ração que eu falei com vocês, ó. De 20 quilos que eu comprei, ó, pra eles. Essa aí é a do gato. Do cachorro, vai ter que comprar. Olha lá, Branca. Ela é a ração, olha lá. Ô, Branquinha. Branca, não mexe não. Você já tem sua ração lá, uai. Ô, Branca. Mexe não, Branquinha. Que foi? Que foi, Branco? Vou te dar ração, tá vendo? Cansou, né? Mas aqui a raçãozinha tá bom?
Deixa eu começar a live, porque geralmente quando tá dando problema eu tô fazendo... Esse aí deu resultado, gente. Eu consegui que eles arrumassem lá. Eu não tive tempo de ir lá não, mas parece que resolveu. Deixa eu entrar aqui. Também lá, do lado lá. Vai aqui também dá. Aqui, deixa eu falar com vocês. Já fiz vídeo aqui várias vezes. Quebrou novamente e trocaram a placa. Mas ele me falou, eles abriram... Olha lá, ó. Toninho do Gás, Super Gás Brás. Aqui é o Toninho Motoboy Expresso. O motoboy do povo, sempre atualizando o dia a dia da nossa cidade, ó. Opa, ó. Esse aí parece que deu resultado, gente. Graças a Deus, mais um serviço concluído. Eu não tive tempo de ir lá. Tô querendo achar a estação aqui. Tem hora que eu não sei se tem que apertar filtrar, cara. Eu não sei como é que faz. Tem hora que eu não sei mexer muito não. Eu não sei. Estava eu aqui, né? Eu cheguei de estudo, um serviço mais simples, ele devia fazer isso. Só que aí ele teve problema no coração. E aí ele fez uma operação, né? E aí eles não estou conseguindo falar a palavra, gente. Vocês, as casas antigamente tinham pedra. Então, o que o povo fazia? O povo já sabia que meu pai catava papelão, catava lata, ele capturava lá, ficava com ele, às vezes a gente almoçava na casa da pessoa que encomendava a gente. Ô Joaquim, vamos? Aí a gente, a pessoa dava um almoço pra gente, quando tentava fazer o máximo pra nós não ficar sem nada. E aí, eu lembro que tomava só um café e eu descia ajudando ele, coitadinho. E aí, ele, muito simples, ganhava pouco, né? E não era muito de comer, não. Eu via ele comer, comia pouquinho, coitadinho. Mas aí, o negócio dele era beber a cachaçinha. Aí nós descíamos, nós passávamos pelo Teixeira dias assim, e ia passando por dentro ali, eu lembro até hoje. Aí nós parávamos tipo no bar lá. Sempre que eu ia ajudar ele, eu ficava doidinho pra ir lá, porque chegava lá, eu gostava do biscoito, não era recheado, mas era parecido com recheado. Aí eu pedia ele pra ele comprar pra mim, né, que já dava fome, né, gente? Aí ele me dava, eu comia o biscoito todo sozinho com o biscoito. Eu oferecia ele, falou, pai, você quer? Ele não queria não. Eu não sei se ele não queria pra mim não ficar com fome, mas eu acho que não é não, porque o pessoal que bebe cachaça, eu acho que eles quase não comem. Aí, pessoal, amanhã eu vou fazer uma live aí, ó. Nesse portãozinho aí, na antiga casa que eu morava. Eu morei aí dos meus 2 anos aos 24 anos, contando a minha história. Eu tenho vontade até de chorar da lembrança, sabe? E aí, ele tomava a cachaça dele, ele não comia nada não, sabe, gente? E aí nós ia lá, catava o papelão que tinha e voltava pra trás empurrando aquele negócio. Essa aqui era a lembrança que eu tenho do meu pai, sabe? Meu pai muito bonzinho e tal. Essa é a lembrança que eu lembro do meu pai, eu ajudando ele. E ele não era uma pessoa muito de conversar não, ele era muito produtivo. Aí quando ele bebia a cachaça dele, ele ficava na dele, mas ele ficava um pouquinho mais alegre, sabe? Eu não sei se era um jeito de extravasar e tudo, né? Essa foi a minha infância. Aí, eu vou ver agora o que eu vou contar pra vocês, porque eu tenho que contar por etapa, pra mim estar lembrando, pra mim ir por parte, né? Pra chegar. Essa aí foi a minha infância, né? Meu irmão, ele era mais novo que eu, 4 anos, sabe? Muito trabalhador, até mais trabalhador que eu, sabe? Acho que eu comecei a trabalhar em vista do meu irmão, então eu comecei a trabalhar um pouquinho mais tarde, porque eu gostava muito de jogar bola, sabe? Meu irmão, ele sempre trabalhou desde pequenininho, ele não era muito jogar bola, eu também não era muito jogar.
E ele era muito pequenininho. Então, aqui no bairro aqui, eles conheciam, o meu pai chamava Antônio Acácio, né? Esse que me criou. Depois, se for o caso, eu mostro até a minha identidade para vocês verem. Na minha identidade, eu só tenho o nome da minha mãe, eu não tenho o nome do meu pai não, porque ele é o meu pai que me criou, mas o meu pai verdadeiro, como eu falei com vocês, ele mora lá no Betânia, né? Tem família lá, eu já tinha família e tudo. Aí chegou uma época lá que eu queria até me registrar, mas já estava tarde, eu falei, não, agora deixa do jeito que tá. Antes dele falecer, eu queria me registrar, sabe? Falar, não, agora deixa, mas gente, é muito triste a pessoa não ter um registro do pai. Isso eu falo com você, sempre eu sentia uma coisa diferente de não ter o nome do pai, né? Toda criança tem o nome do pai, da mãe, não tinha, né? Era ruim. Mas aí ele chamava Antônio Acácio de Lama, né? Aí eu tinha aqui nós morávamos aqui no norte, aqui era 3 famílias. O meu tio Geraldo, né? Ele chamava Geraldo, sei lá do que, de Lama. E eu tinha o Dico, né? Que era meu tio também, eu chamava ele de Raimundo. Os outros chamavam ele, tinha um apelido aqui de Dico Baú. Eu conheci ele como Dico Baú, sabe? Então, eu cresci aqui com vários apelidos também. Devido ao meu tio, ele bebia muito, ele tinha o apelido de Dico, os outros apelidou ele de Dico Baú. E aí, na época, quando os outros chamavam ele de Dico Baú, como ele bebia muito, ele falava palavrão, xingava os outros tudo, sabe? E acabou com beleza? Ô, Claudinho, vamos, Marcelo? E aí, ele xingar os outros e achar ruim, ele acabou pegando o apelido de Dico Baú, né? E aí, essa aí, pessoal, é a casa que eu morei dos meus 2 aos 24 anos, tá? Graças a Deus, hoje eu moro aqui. Aí muitas vezes me chamavam, alguns me conhecem de Toninho Baú, outros me conhecem aqui no bairro aqui de Toninho Bodão. Então o menino que tá com a motinha ali, o Wagner, assim, ó, quando eu era pequeno, eles me apelidaram de Bodão, porque eu dormia muito, né? Aí depois eles começaram a me chamar de Bode Zaidan. Teve uma novela que tinha um cara aí da novela que tinha um negócio de bafo de bode. E eu tive vários apelidos. Aí eu tive apelido na escola que eu era Seu Boneco. Quando tinha novela lá que tinha aquela escolinha do professor Raimundo que tinha o Seu Boneco. Porque eu ia pra escola, eu jogava bola bem, eu ficava doidinho pra me jogar bola com ele, sabe? Aí eu ia primeiro merendar, né? Que eu passava necessidade, fome, né? Aí a primeira coisa que eu fazia era merendar. Aí eles acabou me apelidando de Seu Boneco. Aí lá na escola eu tinha apelido de Seu Boneco, tive apelido de Magal, um menino aqui chamava Magal aqui, nós dois vendíamos jornal, aí eu fui estudar à noite, aí eu gritava, ô Magal e tal, aí o cara acabou me apelidando de Magal. No posto de gasolina eles me apelidou de Gnomo, né? Vários apelidos. Cada lugar me conhece de um jeito. Toninho e tal. Então ficou vários apelidos, sabe? Do meu tiquinho, um dos colegas meus que eu morei nos Estados Unidos, alguns me chamam eu de Baú, ô Baú e tal. Então eu cresci com essas coisas, sabe? E aí eu tinha meu irmão que chamava Alexandre, tinha minha irmã que chama Aline, tem minha outra irmã que chama Alcione. E aí eu tava até perguntando a minha irmã, para me recordar, e eu acho que eu vou até contar essa história também, apesar que eu podia ter contado uma outra vez, mas eu acho que eu vou contar essa história, porque eu até perguntei ela. A minha irmã, ela saiu de casa com uns 16 anos, essa minha irmã mais velha. Hoje, graças a Deus, ela está bem, né? Ela casou, ela tem uma família linda, eu tenho 3 sobrinhos, uma sobrinha chama Isabela, e tenho um casal de gêmeos, um chama Ebert e o outro chama Ellison. Graças a Deus, a minha irmã está bem. Mas aí ela estava me contando, que eu lembro quando eu era pequeno,
aos 16 anos ela saiu de casa, né? Mas antes dela sair de casa, a gente passou muito aperto, como eu falo com vocês, ela já saiu comigo para catar papelão. Nós estava com fome, barato de fome, sabe, gente? A gente não tinha o que comer, né? Aí eu lembro de um dia desse até hoje, ela falou assim, nós olhamos, nós com fome, sem nada para comer, ela falou assim, vamos sair para catar papelão. Eu achei que era um negócio estranho, sabe? Porque ela já era mocinha, gente. Ela já devia ter lá seus 14 anos, sabe? Uma moça bonita, não é porque é minha irmã não, sabe? Uma moça bonita, formada. Na época que os caras ficavam mexendo com elas, eu tinha um ciúme, eu ficava varado de raiva que os caras mexiam com a minha irmã, sabe? E aí, na época aqui embaixo, tinha um ponto de ônibus, perto da padaria ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tá vendo onde que tá um negócio, uma placa lá, ponto de ônibus? Ali era mesmo o final do ponto de ônibus. Ali tinha o final do ponto de ônibus. Os trocadores mexiam com a minha irmã, né? E eu ficava bravo, eu não gostava que esse cara mexia com a minha irmã. Aí eu vou contar pra vocês a história. Aí desceu eu e ela empurrando o carrinho, né? E eu não lembro o que nós fomos fazer. E nós fomos passar perto do Isaura Santo. E a minha irmã, no dia que nós fomos catar papelão, coitadinha dela, eu lembro disso, ela estava estudando à noite no Isaura Santo. Então ela já era uma moça, já bonita e tudo, mas nós somos muito pobrezinhos e tudo, né? E eu estava lembrando uma vez que eu fiquei com vergonha no Isaura Santo, que eu vendia jornal, e estava lembrando também quando ela ficou com vergonha, né? Então aí desceu eu e ela. E aí, como ela chamou e ela era mais velha, né? Eu deixei ela empurrar o carrinho. Aí a minha irmã puxando o carrinho, né? Aqueles carrinhos de vender lata, né? E ela tava indo numa boa, levando o carrinho de vender lata. Uma mocinha levando o carrinho de vender lata. Hoje em dia eu duvido pra você se alguém faz isso. E aí, mas é que nós estávamos varados de fome, nós não tínhamos o que comer, né, gente? E aí eu acho que nós foi procurar, não sei, porque eu acho que nós não tinha. Eu acho que devia ter um pouco aqui. Eu acho que nós passou por cima. Nós pegou essa rua 19 aqui, ó, pegamos a esquerda e foi sentindo uma Isaura Santo. Sei que nós foi fazer isso. E chegando lá perto do Isaura Santo, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Nós vamos subir, tal. Ela não imaginava que ia chegar lá um colega dela que estudava com ela, que era da sala dela. Ô vergonha que ela ficou, coitadinha. Aí ela, mais rápido possível, me deu o carrinho. Eu era menorzinho que ela, né? Eu peguei o carrinho e comecei a empurrar o carrinho. E eu empurrando o carrinho para ela não passar muita vergonha. Mas aí o cara, eu acho que percebeu, sabe? Que ela tava puxando, assim. Ela tentou dar um despiste. Ô, Milton, beleza? Aí ela tentou dar uma despistada. Eu peguei o carrinho e fui empurrando, sabe, gente? Ela com vergonha. Aí não sei se nós demos uma volta por lá. Depois nós chegamos lá no negócio que vendia lata, ferro velho. Aí eles pesavam as coisas, né? Pesava a lata, pesava o papelão, né? E o cara era da sala dela, gente. O cara que encontrou com nós era da sala dela, coitadinho. Eu tava até esquecendo uma outra coisa também de falar. Essa minha irmã, uma vez... Deixa eu ver se eu olho meu cachorro aqui. Essa minha irmã, uma vez... Ela teve um atrito com a minha mãe. Tá tudo certinho aí pra você, nego? Com você. Tá, meu preto? Ela teve um atrito com a minha mãe e eu ficava na sinuca de bico, porque ao mesmo tempo ficava do lado da minha mãe, do lado da minha irmã, né? E a minha irmã aprontava, tinha hora também. Pulava a janela lá de casa pra sair e tal. Aí minha mãe mandou pegar ela e sem querer, eu fui pra pegar ela, tava aí um colega meu que tinha um apelido de picolé. Eu fui pra pegar ela, que minha mãe pediu pra pegar ela, ela enfiou o dedo dentro do meu olho assim, ó.
Sabe quando você enfia o dedo do olho, a mão dentro do olho sem querer? E aí eu fiquei assim. Mas ela fez assim pra tentar se defender. Eu tava lembrando desse negócio que outro dia ela contou e eu esqueci de contar pra vocês. E aí nós correu atrás dela, elas estão correndo. Aí senti da creche que eu vou mostrar a vocês. Na hora que eu fazer uma live lá na creche lá, tinha um lote lá, cheio de mato, umas árvores lá. Ela escondeu no mato lá, gente. A minha irmã daqui de casa, a mais esperta, sempre foi a minha irmã casada. Sempre foi a mais esperta que todo mundo. Aí o que ela fez? Ela escondeu no mato lá, meu filho, no negócio. Passou e o colega meu procurando, né? Que minha mãe tinha falado, nós ia atrás dela, né? Quem disse que nós achou ela? Ninguém achou ela. Mas vamos ver aqui, vamos continuar a história aqui. Vamos ver então o que está acontecendo na história. E os caras tudo crescendo na minha irmã, sabe? Aí depois ela falou assim, nós viemos aqui vender e tal. Você é filha de quem? Ela falou, eu sou filho do Tunico. Meu pai chamava Antônio Arcácio, mas ele tinha o apelido de Tunico, sabe? Aí ficava falando, você é Tunico, meu sogro. E eu ficava bravo com aquele negócio, que eu não gostava não. Meu irmão é assim, eu tinha mais ciúme dessa minha irmã mais velha do que a caçula. Até hoje eu falo isso com ela. Aí nós demos uma volta, fomos lá, deixamos lá o papelão lá e viemos pra casa. Meu pai, eu não sei onde que estava não sei se ele estava fazendo algum serviço na casa dos outros, sei que ele não estava em casa não. Depois que eu acho que eu fui com meu pai lá um outro dia lá, não sei quando, e eu fui lá, aí o dono lá do fervente falou, Tonico, você tem uma filha bonita, sei lá o que e tal. Tava lembrando disso. Essa aí é a história que eu lembro da minha irmã, né? Aí, a minha irmã tava me contando, um caso que eu falei com vocês, aos 16 anos, ela engravidou da minha sobrinha Isabela. Eu nem sabia que foi aos 16 anos, não. Eu achei que foi aos 17. Ela engravidou com uns 16 anos e com 17 anos ela teve a minha sobrinha Isabela. E a minha mãe colocou ela pra fora. Eu não sabia que a minha mãe tinha colocado ela pra fora. Eu até perguntei ela, eu falei assim, eu devo contar lá. Então a minha irmã morou aqui em casa com nós até uns 16 anos, sabe? Mas a minha irmã também era um pouco. Eu amo a minha irmã, mas a minha irmã um pouquinho levadinha. Ela pulava a janela, gente, pra sair, pra dar volta, sabe? E aí, eu não sabia não que ela tinha. Minha mãe tinha colocado ela pra fora. Só que no bairro assim a gente ficou sabendo, né? Eu não sei se eu escutei que eles tinham falado que ela tinha ficado grávida. Aí eu perguntei ela tava ficando muito na casa da dona Lia. Nessa casa aqui pra vocês verem. Naquela casa ali que tem uma grade branca ali, sabe? Eu acho que minha mãe não tinha aceitado, que ela tinha não gostado. Depois que eu abri, mas eu não sabia não. Aí eu perguntei a ela, senhora, ela chamou a senhora, minha irmã, você tá grávida? Aí ela falou, não, eu não tô grávida não, quem falou? Ela falou, o povo tá falando aí, ela falou assim, não tô não. Mas ela não queria falar com o irmão dela que ela tava grávida, né? Depois eu até batizei a minha sobrinha. Quando eu era católico, hoje eu sou cristão, esse negócio de batismo e tal. Aí eu batizei essa minha sobrinha, sabe? Mas ela não queria falar com o irmão dela que ela tava grávida. E aí, essa é a história que eu lembro dela. Mas nós passamos um aperto aqui, a gente não tinha o que comer, aí a gente comia leite em pó. O meu irmão era pequenininho, coitadinho, nem cresceu direito. Ele só era um pouquinho gordinho na época, eu não sei o que eles falavam, que ele tinha todo coisa na barriga, alguma coisa. Ele ficava zoando, né? Barriga d'água, eu acho que eles falam. Aí nós comíamos leite em pó, tudeza, um quick, um filho de milho, e Oi, Fé! Fé, cascou fora. Essa lembrança que eu tenho. E depois eu fui trabalhar no posto de gasolina, que aí é outra história, eu vou contar pra vocês, que aí eu comecei a comprar as coisas pra dentro de casa. Comprar assim, lá em casa não tinha geladeira, né? O que tinha lá era só fogão. Lá em casa não tinha uma mesa, lá em casa não tinha um sofá, não tinha uma televisão,
Lá em casa não tinha chuveiro. Tudo depois que eu comecei a trabalhar no posto de gasolina, que eu fui colocando essas coisas tudo lá dentro de casa. Coloquei uma maquininha de lavar, aqueles tanquinhos, né? Eu fiquei bravo com a minha mãe, que eu lembro disso até hoje, que a minha mãe sempre gostou de bicho, sabe? Só que aí ela colocava o cachorro dentro de casa, o cachorro rasgou o sofá lá de casa tudo, eu fiquei bravo, que eu gastei um dinheirão para comprar um sofá, não lembro nem se eu fui pagando aos poucos aqui a sofá, não lembro como é que foi. E o cachorro foi lá e rasgou o sofá, fiquei bravo demais, gente. Nossa Senhora, fiquei bravo, cara, eu me xinguei minha mãe, mas não tinha jeito com a minha mãe, ela colocava um cachorro lá e o cachorro rasgava tudo. Isso tudo eu tô te falando que eu trabalho no posto, eu fui arrumando tudo aos pouquinhos, mas isso aí eu vou contar, eu quero contar primeiro para vocês a minha infância, né? Desse negócio, para depois eu chegar no posto de gasolina, do jornal, para ir contando a história para vocês. Aí o meu irmão, igual eu falei com vocês, quando ele morreu afogado, eu vou contar o caso dele. Eu contei para vocês que eu tomei trauma no negócio de nadar, porque meu primo me empurrou 3 vezes, eu quase morri afogado. Quem assistiu a live deve ter recordado disso. Mas depois que eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui entrar em legal, eu tive que aprender. Eu tive que aprender a nadar porque eu ia atravessar pelo México, né? A fazer natação para mim entrar nos Estados Unidos lá, porque eu sabia que eu ia ter que entrar pelo México, sabe? Então, mas tá indo pro fim do destino, meu irmão acabou morrendo afogado. Aí eu vou contar um pouco a história do meu irmão. Meu irmão era sempre trabalhador e ele tinha um apelido aqui de Tuniquinho dele, gente, aqui no bairro aqui. E ele sempre trabalhador, ele trabalhava no depósito aqui, chamava o depósito Faixa Branca. Nessa rua descendo aqui, ó, lá embaixo você vira à direita, era o Faixa Branca, e ele trabalhava lá, gente. Ele ajudava lá o homem do Faixa Branca, mas ele também trabalhou muito também no depósito que tinha aqui no Chicão, sabe? E meu irmão gaguejava, sabe? Muito trabalhador. E no dia que eu lembro até hoje, eu tava cansado, sabe? Cansado de ter trabalhado, cheguei do serviço cansado. E eu sei que foi a última vez que eu escutei meu irmão e os parentes meus conversando, sabe? Eu sei que aí eu quis ficar deitado até um pouquinho mais tarde e escutei um bafafá assim. Eu tinha um primo que chamava Bim, né? Rubim, né? E eles tudo mais ou menos da mesma idade. Meu irmão era um pouquinho mais velho que ele, mas o Bim era maior que ele. O Bim era grandão. Aí ele está assim, o Alexandre, ele estava programando para ir lá no bairro Vaz das Flores, não sei quem que é. O Luciano entrou na live aí agora, o Luciano lembra do caso, quando meu irmão morreu afogado. E aí eu estava em casa, sou cansado, nem levantei para olhar ele não. Meu irmão ia trabalhar no Faixa Branca, gente. Meu irmão trabalhava pra caramba, sabe? Aí meu irmão deixou de trabalhar para ir com eles lá no Vale das Flores, eles fizeram bafafá aqui. Aí eu tinha um cunhado meu que tinha uma Kombi que ficava aqui, ó. Aí esse foi de Kombi pra lá, eu nem vi eles não, senhor. Chegou lá, eu não sei o que aconteceu. Aí morreu lá 4 mil famílias minhas, morreu meu irmão, morreu o Binho, morreu o Dequim e morreu o Tal. O Tal era pai do Dequim e o Binho era tio do Dequim e o Binho era meu primo. Morreu 4 da família, gente, que tragédia que foi. E eu saí daqui com a minha mãe, né? Aí deram a notícia pra gente que meu irmão estava perdido na água. Eu saí daqui chorando, brigando, sabe? Chegou lá depois, eles até tiraram uma foto minha chorando lá, jogou no jornal, sabe? Saí até no jornal chorando, gente. Tiveram que amarrar o corpo do meu irmão na água, porque o corpo não vai aparecer, porque
estava perdido. Meu irmão morreu com 16 anos. E aí, eu estava calculando lá a idade lá, diz a minha irmã que meu irmão hoje teria mais ou menos 43 anos. Minha mãe, eu tinha feito a conta, tá aqui no meu WhatsApp. Sei que meu pai estava mais ou menos com 98 anos, cara. E a minha mãe tava nova, 60 ou 70 e pouco. Eu tava no meu WhatsApp, eu perdi a data. O meu irmão morreu novo, ele morreu com 16 anos. Só que ele parecia ser mais novo, sabe, gente? Então essa história é a dele. E a história da minha outra irmã caçula, Alina, os dois eram uma cara do outro. Os dois, porque os dois também são filhos do mesmo pai, né? Mais lourinho assim. Os dois dormiam juntinhos, sabe? Aí eu vou contar pra vocês o caso lá de casa, quando eu comecei um pouco assim a arrumar o quarto. Era assim, lá em casa, a casa muito pequena. Até nesse quarto que eu reformei lá, o outro lá era até maior um pouco, mas esse que eu reformei, ele era até menor. Pessoal, quero mostrar vocês um negócio aqui. Agora já falo, o negócio é bom que eu até mostro vocês aqui, ó. Olha como é que Deus é bom, ó. Esse banheiro aqui, ó, é maior do que o quarto que eu tinha, que eu vivi dos meus 2 aos 4 anos. Olha o tamanho do banheiro. O meu banheiro hoje é maior do que o quarto que eu vivi dos meus 2 aos 4 anos. Vamos lá para a história. Deus é maravilhoso. Só para vocês terem a base, como da casa era tão pequenininha, tudo repartido aqui, que foi repartido que morava a Maria Expedita, com as meninas, com a Raquel, com a Rosângela, com a Rosimeira, com a Maria, com o Ronaldo. Morava do meu lado, eu morava do outro. A parede de meio, dava uma brigaiada danada. Aí, no meu quarto lá, que eu fiz meu quarto virar, eu não sei o que meu irmão arrumou com a minha irmã lá, que eles colocou fogo no colchão e a parede ficou toda preta, toda manchada de queimado mesmo, sabe? Aí eu falei, eu vou reformar esse quarto aqui, só que vai ficar para mim. Aí, antes disso acontecer, no outro quarto que não tinha nem porta, que virou como se fosse uma copa, mas não era copa. Eu acho que eu dormia era em cima. Eu acho que eu dormia em cima de uma beliche, era assim, gente pobre sabe como é que é. Era uma cama de beliche. E essa cama de beliche, eu acho que eu dormi em cima. Eu acho que era em cima mesmo. Eu acho que eu era em cima. Um amigo meu em cima, eu acho que eu era em cima. E a minha irmã mais velha dormia embaixo, eu acho que eu dormi em cima. Eu não sei. E os dois irmãos, que eram o Alexandre e a Aline, que eles eram muito agarrados um com o outro, os dois dormiam junto. Tinha hora que a minha irmã até batia ali, fazia, vem pra cama pra dormir. Fazia os dois dormir, de tanto agarrado com os dois. Mas aí, igual eu falei pra vocês, né? Devido a eles ter tipo queimado esse colchão, negociado tudo, eu falei, não, eu vou reformar esse quarto aí, só que esse quarto vai ficar pra mim. Mas só que eu lá de casa, eu sempre fui assim, minha mãe falou que desde os meus 2 anos eu não fazia xixi na cama. E eles todos 3 mijavam na cama, gente. A minha irmã mais velha mijou até os 14 anos de idade na cama. Diz ela que teve uma vez até com esse futuro meu cunhado lá que ela mijou. Não sei se ela deitou com ele, dormiu, não lembro não. Eu sei que até os 14 anos ela mijava na cama, não sei o que aconteceu não. E aí, como eles 3 mijavam na cama, eu tinha que dormir separado deles, senão eles mijavam em mim. Porque eu era o único que não fazia xixi na cama. E aí eu falei, não, vou reformar esse quarto. Aí eu reformei o quarto, fiquei lá no quarto, meu quarto pequenininho, vocês vão ver. Eu tenho, olha você vê como é que Deus é tão maravilhoso para mim. Eu tenho lá na minha casa hoje atual que eu moro, graças a Deus, não é uma casa assim, uma mansão, né?
mas graças a Deus ela é minha, Deus me deu ela. Não é por nada não, gente. O banheiro lá de casa, bom, é muito maior do que o quarto que eu tinha. O quarto que eu tinha, ele só cabia só uma cama minha de solteiro. Eu esticava o pé assim, meu pé quase batia num som que eu comprei depois que a gente vai crescendo. Eu comprei um som, meu pé batia quase no som, que já era o final do tamanho. Isso dava para colocar uma cama de beliche, um somzinho lá. Aí depois eu comprei um suportezinho para colocar uma televisãozinha. O guarda-roupa era menor que esse aqui, gente. Guarda-roupa de solteiro pequenininho. O guarda-roupa era do tamanho desse aqui, pessoal. E graças a Deus hoje, o meu banheiro, cara, se bobear na dois no meu quarto. Uma hora depois, Cabia só uma cama de beliche, meu pé encostava no som e era um guarda-roupa pequenininho desse jeito assim, ó. Já acabava o quarto. e aí eu tava lembrando que aí a gente ia morar lá naquela igreja lá que eu tô te falando. Era tipo um salãozinho, era mais ou menos um salão desse tamanho aqui, gente, ó. O salãozinho lá que eu tô falando com vocês, era mais ou menos como se fosse uma loja assim, ó. Porém mais pra baixo. Que aí a minha mãe na época era crente. Aí a gente abria lá, vamos supor, a loja, a gente entrava, colocava essas cadeirinhas. Bom, pessoal, vai terminar a live aí. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou publicar aqui uns vídeos aqui para mandar para vocês. Eu tava procurando aqui o da estação para me mostrar vocês, mas esse negócio tem hora aqui eu tenho que pedir ajuda da minha esposa. Porque a gente tinha um negócio de criança falar, você é crente ou você é católico? Não tem tipo lá não. Aí eu fiquei confuso pra botar na televisão. Mas eu acho que a minha mãe virou católica também. O que acontece? Quando ela virou católica, tinha uma mulher, tem uma mulher, eu acho que ela tá viva até hoje, ela chama Neuza, no bairro. O Luciano, não sei se você tá aí vendo a live ainda, o Luciano conhece, ela chama Neuza. A Neuza do Mário, o Mário já até faleceu, coitadinho. Então ela fazia bazar de roupa. Aí a minha mãe ficava ajudando ela, passar nas casas para pegar mantimento, para fazer caridade. Vai terminar a live aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês aí, ó, no nome do Senhor Jesus Cristo. O da roupa eu acho que era do tamanho desse aqui que eu tinha. O era menor, eu tô achando que era menor. Eu acho que era de 2 portas, gente. Eu acho que era assim. Que era pequenininho lá. Quando dá essas coisas aí, né? Então, ela ter virado católica nesse sentido aí, ajudou nós nesse sentido, né? Inclusive essa casa lá no fundo que eu tô te falando, eu morava só no barraco depois. A minha avó faleceu, que ela chamava Marinha. É Marinha que minha avó chamava? Eu acho que era Marinha, né? Eu até esqueci. Aí foi a igreja que ajudou a colocar um telhado, levantar um negócio lá que puxou lá pra nós, pra aumentar um pouquinho. Mas mesmo assim a casa é pequena até hoje. E aí, quando a gente estudava, né, a gente não tinha condição de comprar material escolar. Então ela fazendo esse negócio aí na igreja lá, essas coisas, aí elas davam lápis, davam caneta, né? Muitos livros que eram de outras pessoas davam pra gente, né? Então nisso aí ajudou muito. Roupa para uniforme, a gente quase não tinha roupa de uniforme, eu não sei se ela conseguia arrumar com alguém, e não passou aperto mais, gente. Só Deus sabe. E aí, Deus abençoe vocês, uma boa noite para cada um que está assistindo a minha live. Fica com Deus, compartilha meu vídeo, vocês que estão gostando aí, tá comigo. E amanhã, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer outra live nesse lugar aí que eu morei dos meus 2 aos 24 anos. Quem quiser assistir, tá convidado. 4h30, 5 horas, se Deus quiser. Vou terminar a live, tá, gente? Antigamente, Deus abençoe cada um de vocês aí. ela era